Aproveitar e conferir as escalações das duas equipes. Começando pela escalação do Grêmio, time da casa. Técnico Vanderlei Luxemburgo. Com Vitor, goleiro número 1. Gabriel, número 2. Wilson, zagueiro número 14. Werley, número 34, voltando ao time. E Pará, lateral esquerdo, número 31. Meio de campo com Fernando, volante 17, primeiro volante. É o losango, famoso esquema do Luxemburgo. Souza mais pela direita com a 5. Léo Gago um pouco mais pela esquerda com a número 8. E o jogador mais à frente na armação do time é o Marco Antônio com a número 11. Os dois atacantes do Grêmio. Miralles, número 18, o argentino. E André Lima, número 99, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora o Corinthians, atual campeão brasileiro, semifinalista da Taça Libertadores da América. Você vai acompanhar na tela, na escalação, no plano tático, toda a novidade. Com Danilo Fernandes, 22, é um time completamente reserva. Eldinho, 18, Antônio Carlos, 32, Wallace, 25 e Fábio Santos, número 6. Meio de campo com Marquinhos, número 28, jogador da base. William Arão, número 27. Ramon, 16, é lateral, está jogando no meio também. E o Douglas, ex-jogador do próprio Grêmio, número 15, mais à frente. O ataque do Corinthians com William, número 7, e Elton, número 19. A escalação do Corinthians bem modificada do técnico Tite. Evandro Rogério Roman é o árbitro, com Bruno Bosquilha e Ivan Carlos Bon. Arbitragem para Corinthians e Grêmio, as duas equipes que já estão em campo. Vamos lá, mais uma vez programado com o Thiago Mourão. Falar aqui com o Vanderlei Luxemburgo, falando sobre a importância dessa partida, Luxemburgo. O Corinthians vem com um time todo modificado, um time reserva, já o Grêmio também tem outros objetivos, que é a Copa do Brasil. O que espera de uma partida como essa? Jogo difícil. A camisa do Corinthians, jogadores que estão jogando no Corinthians hoje são jogadores de alto nível, o elenco do Corinthians é um elenco de alto nível. E você tem que saber que está jogando contra o Corinthians em qualquer circunstância, vai ser sempre muito difícil. Jogar um jogo de decisão, porque Campeonato Brasileiro, cada 90 minutos é uma decisão. Aí, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Grêmio. O Grêmio que, como eu falei, o Luxemburgo disse que viria com o que tem de melhor. Poupou alguns jogadores, é verdade, mas não comparado com o que fez o Corinthians. Vamos ver se daqui a pouco eu consigo falar com o técnico Tite do Corinthians. Já te chamo aí, Alano. Dá para fazer algumas experimentações também, mesmo com o time todo reserva? É o Corinthians, independente. O ano passado a gente foi campeão e hoje traz a responsabilidade do grupo todo. Tá certo, Tite, técnico do Corinthians, que vai aproveitar essa partida também para observar alguns jogadores reservas que também podem fazer parte da lista da Libertadores da América. O Corinthians que quarta-feira enfrenta o Santos na semifinal da competição sul-americana. Alano. Ligado em todo o Brasil, nas emoções do Brasileirão no Premier FC. Está valendo bola em jogo em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians. Saída rápida do Miralles procurando o Pará, o domínio não foi legal. Posse de bola para o time do Corinthians. Tentativa do Eldinho, jogando com o William, colocando a bola na frente com o Douglas. O Douglas foi muito vaiado quando anunciado o seu nome. Sinta só. No placar eletrônico, antes da bola rolar aqui no Estádio Olímpico, quando apareceu a foto do Douglas e o nome do Douglas, ele foi muito vaiado. E já vamos falar mais a respeito disso, porque o Douglas fez gol no Corinthians nas duas partidas no ano passado no Campeonato Brasileiro, jogando pelo Grêmio, evidente. E uma saída conturbada aqui do Estádio Olímpico, o jogador Douglas. Fábio Santos, outro ex-jogador do Grêmio. O recuo para o Wallace. Falta para o time do Corinthians. O Wallace com a faixa de capitão hoje. O Wallace, o jogador que veio do Vitória da Bahia. Primeiro minuto de jogo. A bola longa. O avanço do Ramon. Cobertura chegando no Werley. Outro está de volta ao time do Grêmio. Apenas na proteção. E apenas tiro de meta para o time do Grêmio. Alano. É no detalhe o técnico Tite, que já explicou algo. Na verdade, explicou em rápidas palavras. Quando o Thiago Mourão perguntou as opções dos reservas, é o Corinthians. Ou seja, não está colocando desculpa, de repente, por uma derrota ou um acidente aqui em Porto Alegre. Está chamando toda a responsabilidade por esse aproveitamento dos jogadores reservas. Diga lá, Thiago. Você falava do Wallace, que hoje é capitão. Ele se recuperou de uma lesão grave, que ficou 3 meses afastado dos gramados, com uma fratura no tornozelo esquerdo. Está retornando hoje contra o Grêmio.
Estamos no começo de jogo aqui em Porto Alegre. E a noite vai chegar rapidinho hoje. Muitas nuvens, muita umidade. A temperatura não está tão baixa como nos últimos 5 dias aqui no sul do Brasil. E a previsão de chuva aí para as próximas horas. Souza. Vai tocando bola pelo meio. Uma zaga bem diferente a do Grêmio em relação aos últimos jogos e às últimas conquistas. Naldo e Gilberto Silva formavam a dupla de zaga. Com o Erley machucado, era o Erley e Gilberto Silva. O Naldo se machucou, o Gilberto Silva poupado. E agora o Erley voltando ao lado do Wilson. Para não dizer que não poupou ninguém, Batista, o Vanderlei Luxemburgo deu uma segurada no capitão Gilberto Silva. Em uma posição ali em que ele tem também um bom substituto, né? O Erley e o Wilson fazem uma boa zaga. E é muito importante também o Gilberto Silva preservar, porque já não tem a idade mais de um garoto, né? E essa zaga do Grêmio é jovem. Gilberto Silva, é bom dar uma descansada. Fernando. Iniciativa do jogo nesse começo de partida do Grêmio. A inversão lá de longe. O Fernando tentou colocar na esquerda para o Miralles. Estava esperto na cobertura o William. Douglas. A bola vai sobrando com o William Arão. Eldinho. Mais uma vez o William Arão. Aperta a marcação, Léo Gago. Começo de jogo, você chegando agora, identificando os jogadores do Corinthians. Para quem não se ligou no noticiário da semana, esse é o Corinthians? Cadê o Jorge Henrique? Cadê o Danilo? Cadê o Alex? Chicão? Leandro Castan? Alessandro? Cássio? Todos jogadores poupados pelo técnico Tite para o meio de semana. Estamos revendo a chegada do Ramon, a cobertura do Erley. Agora também é o seguinte, Alan, preservar o Gilberto Silva é mais também para evitar uma possível lesão, né? Porque ficou muito tempo parado também o campeonato brasileiro, né? Tivemos 10 dias. Exato, tivemos uma boa parada. Aí foi tempo suficiente para descansar e melhorar o treinamento. Acredito que o Gilberto Silva fora é mais justamente isso, evitar uma possível lesão. Justamente baseado nisso que o Luxemburgo disse, por isso que não poupa ninguém. Miralles, na tabela André Lima, chute pro gol, bola colocada, passou à direita de Danilo Fernandes. Primeiro chute a gol, 4 minutos e meio foi do Grêmio. Saída errada do time do Corinthians, o Antônio Carlos vacilou. Miralles na tabela rápida com o André Lima e a conclusão de pé esquerdo do número 99 do time do Grêmio. Primeira chegada mais forte do Grêmio. Aí o Antônio Carlos ficou sentindo o zagueiro, jovem zagueiro do Corinthians. É tiro de meta para o Corinthians. Chegamos agora aos 5 minutos de jogo no primeiro tempo. O público ainda está chegando no Estádio Olímpico. Não temos, podemos dizer que não temos ainda um público definitivo. E já temos gol na rodada, na tarde deste domingo. E é gol da Portuguesa Ricardo Jesus. Portuguesa 1, Atlético Goianiense 0. Primeiro gol dos jogos deste domingo. Tivemos ontem a vitória do Flamengo 3-1 contra o Coritiba. E o Atlético Mineiro do Ronaldinho venceu fora de casa o Palmeiras. A estreia do gaúcho. Wilson. Está buscando o jogo de zagueiro para zagueiro com o Erley. O Gabriel dá a opção de passe. A torcida está vaiando aqui o seguinte: o Tite estava reclamando, o quarto árbitro chegou para conversar. O Tite tem uma história muito grande também com o Grêmio. Miralles, em boa fase o argentino tentou colocar para um parar. Apareceu Eldinho na cobertura. William, Elton. Aponta a bola o Wilson e o árbitro marca a falta. Vamos ver. Primeira reclamação dessa jogada, por isso que o Tite ficou tão bravo com a arbitragem. A bola realmente bateu no braço do Wilson. E a falta não foi marcada. É um confronto de muitos e muitos anos. Grêmio e Corinthians. O primeiro confronto foi em 1947. São duas equipes com histórias magníficas no futebol brasileiro e mundial. E o primeiro confronto em 11 de dezembro de 1947 deu Corinthians 1-0. De lá para cá, muitos jogos, a gente vai falando a respeito disso durante o jogo. Souza. Apareceu para o jogo Gabriel.
Marcado pelo Ramon, Marquinhos também dá o combate. Saindo Danilo Fernandes. Chegou apenas para conferir o André Lima. E a posse de bola volta para o Corinthians. Fábio Santos. Aperta na saída de bola Souza. Sem muitas opções. O recuo para o Wallace. Vai na ligação direta para Elton. Terminou com dificuldade. Marcação do Gabriel. Saiu cheio de estilo. No 360, mas não deu em nada. Roubada de bola do Corinthians. William Arão. Avançando com Eldinho. Tá pedindo bola Ramon pelo meio. E vai se mandando o Eldinho. Bola de Douglas no giro. Elton, ele é canhoto. Chute pro gol. Chute cruzado. A bola foi para fora. E a resposta no Corinthians na conclusão de Elton. Assistência de Douglas, veja aí. Deu espaço ali pro chute o Gabriel. E caiu no pé bom do Elton, se lamentando o atacante corintiano. Tá na boa o professor Luxemburgo. Batista, 8 minutos. Que tal o jogo até aqui? É um jogo de estudos, né, Alano? Isso, o jogo é sempre assim, os jogadores esperam um pouco, vão aquecendo, vão conhecendo a disposição tática dos jogadores, mas o Corinthians, nesse início, está mais esperto. O Grêmio está com dificuldade de sair porque o meio-campo está movimentando pouco. Estão jogando no meio-campo fixo e os jogadores na frente estão bem marcados. Então é preciso que o meio-campo do Grêmio se solte mais. O Corinthians está movimentando melhor nesse setor. E lá vem Léo Gago. O passe não foi legal. O passe veio mascado, estava esperto o Corinthians, mas o Grêmio recuperou com o Fernando. Gabriel. Pediu na frente o Marco Antônio. Se movimenta o Grêmio. Mais uma vez Fernando. Tem espaço para jogar, levanta a cabeça. Estica lá na esquerda para Miralles. Dominou com dificuldade, adiantou demais e o William apareceu. Desarmando e se livrando da bola. Wilson. Tá o combate o Douglas. Léo Gago. Tava esperto o Antônio Carlos. Roubada de bola do Corinthians. Adianta a marcação o Grêmio. William Arão. Eldinho. Passamos dos 9 minutos. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro com Grêmio e Corinthians. Placar de 0-0. Pará. Tá pedindo bola pela esquerda. Marcado pelo William. Miralles mais uma vez com o Pará. Muito voluntarioso. O Pará joga no meio, joga pela direita, joga pela esquerda. E vem dando conta do recado. Atuando numa função que não é o seu forte. O Grêmio que contratou o Fábio Aurélio, foi apresentado na última semana. Está aguardando aí a abertura da janela do próximo dia 20, assim como o Zé Roberto, as duas últimas contratações de jogadores vindo do futebol internacional. Vai precisar bastante dele e do Gabriel também no jogo de hoje. Olha só a marcação, como é forte ali no meio do time do Corinthians. O Grêmio precisa dessa saída pelas laterais. Marcado a falta, o André Lima está sorrindo aí com o Evandro Rogério Roman. O Wallace, capitão, estava na jogada. A falta no campo de defesa, a bola do Corinthians. Aí o Tite, incansável, tentando corrigir alguns erros de uma equipe que não joga junto. Pelo menos deve jogar junto muito no treino, o Corinthians. Já que é basicamente um time alternativo do Corinthians hoje, sem as feras que estarão enfrentando o Santos no meio de semana pela Libertadores. É verdade, se conhecem bem, viu, Orlando? Só, claro que o ritmo de jogo é diferente. No treino, você querendo parar, você para, você respira. Se tomar gol não tem problema, não tem importância. Então, mas no jogo o ritmo é outro. O André Lima veio buscar o jogo aqui no campo de defesa, se atrapalhou. Mas conseguiu consertar e levou o time adiante. Bola de Souza, na frente para Marco Antônio, a condição é legal. Tava esperto o Danilo Fernandes. Tava esperto o goleiro do Corinthians, porque a condição do Marco Antônio era legal. E estava na cara do gol. Daqui a pouco a gente confere também o banco de reservas das duas equipes, as opções do Tite e do Vanderlei Luxemburgo. Souza. Bola para Léo Gago. Não tem pressa para jogar Wilson. Fernando. Já passamos dos 11 minutos de jogo neste primeiro tempo. Aperta a marcação Marquinhos. Dá o combate no Souza. Uma bola recuada perigosa para o Wilson. Corinthians está fechando os espaços. Wilson.
Mais uma vez com Souza. Marco Antônio. Temos mais um gol na rodada. Jogos deste domingo. Gol do Vasco. Mais líder do que nunca. Juninho. Jogo fora de casa. Bahia 0, Vasco 1. Confirmando o resultado, o Vasco toma a liderança do Atlético Mineiro e mantém o 100% de aproveitamento. Impressionante 100% de aproveitamento do Vasco. O Helder, tem Helder no nome na camisa, mas popularmente chamado por Eldinho. O lateral direito do Vasco, do time do Corinthians. Passamos dos 12. Douglas. Olha a vaia da galera. Bola para Ramon, mais uma vez com Douglas. De primeira, tentativa do Elton. E a bola está sobrando com o Vitor. (13 minutos). Léo Gago. Chegou forte a marcação do William. Recuperação de posse de bola do Grêmio com o Pará. A inversão da esquerda para a direita aqui na fogueira para o Gabriel, pressionado pelo Ramon. Werley. Vai na ligação direta procurando o André Lima. Wallace. Mais uma vez o Grêmio recuperou com o André Lima. Tentou dar deixadinha de calcanhar para o Souza. A intenção foi boa, mas a bola veio curta. Wilson. Começando tudo de novo o time do Grêmio. Com os refletores ligados, a noite chegando aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre. A temperatura caindo também. A bola do Grêmio sempre passa nos pés do Fernando. Agora buscou o jogo o Marco Antônio. Está recebendo o Gabriel. Tentou conduzir no fundo. A cobertura estava esperto o Fábio Santos. E rente a linha de fundo, próximo à linha lateral. Está marcado escanteio. A jogada foi do Gabriel. Em bola parada, escanteio para o Grêmio. E o Léo Gago está preparado para fazer a cobrança. Está chegando ali, você está observando, vai ajeitar a bola. O Grêmio manda 6 jogadores para a área. Autorizado, lá vai Léo Gago. Fez o levantamento, a bola veio fechada, atirou Antônio Carlos. Chega para o rebote Gabriel, de primeira Léo Gago. A bola vai tocando no Fábio Santos. E lateral para o time do Grêmio. Olha, temos menos de 15 minutos de jogo, Batista, e 17 passes errados. A nossa produção já auxiliando aqui na estatística do jogo. 17 passes errados para menos de 15 minutos. Chega a dar 15 minutos agora, ou seja, é muito passe errado. São muitos passes forçados, né? A marcação é estreita, a marcação é muito forte, início de jogo, jogadores bem fisicamente. E aí, com a falta de movimentação, Alano, que eu tinha comentado, que os times estão muito fixos na posição, com medo de sair e tomar a bola nas costas. Se você não sai e não arrisca, o time adversário não tem espaço, mas você também não cria. E é isso que as duas equipes estão se estudando muito. Até agora, ninguém tomou iniciativa. E aí o passe sai errado, porque sai o passe forçado. Com o jogador marcado, tenta se dar nas costas com uma bola, um ponto futuro, como se diz, mas o jogador não está posicionado. Então a bola vai para a lateral, o outro jogador que está mais próximo corta. É preciso arriscar mais. A vaia do Douglas, né? A torcida comemora quando o Douglas erra a jogada. Souza. Tá passando o André Lima. Tá recebendo o passe, disparou o Pará. Souza recebeu a bola de André Lima na área. Cruzamento, condição legal. Marco Antônio pegou de primeira, cruzamento. André Lima subiu mais a defesa do Corinthians. Uma chegada por cima, uma chegada perigosa do time do Grêmio. Agora a resposta do Corinthians. Sempre aberto pela direita como um tradicional ponta. Lá vem o William. Opa, cadê a bola? Atrapalhou sozinho agora o atacante William. Ele pede bola. Eldinho. William Arão. Está recebendo Marquinhos, que é das categorias de base, até participou de várias seleções de base do Brasil, sempre jogando como zagueiro, agora tendo oportunidade no meio de campo do time corintiano. Douglas. Na área, boa bola para Fábio Santos, apareceu o Wilson.
Ele foi chegando no passe curto, na jogada individual, Douglas. Veja só. Mostrando habilidade no controle da bola. Causando perigo. A torcida corintiana vai com Douglas, enquanto a torcida do Grêmio vai. Ele que é o responsável pela cobrança. E lentamente ele dá uma olhada, uma encarada na torcida. Em escanteio. 17 minutos. Bola na área, bola veio baixa. Fez o corte o Léo Gago. Não tem pressa para a cobrança do lateral Fábio Santos. Esse é o Wilson. Na movimentação Ramon, Fábio Santos. Foi levando no fundo. Da marcação Léo Gago. Mais um escanteio. Agora tá chegando o Corinthians nessa bola parada. 17h50. E mais uma vez o Douglas na cobrança. O Elton, Antônio Carlos, Wallace não veio. O Marquinhos está na área. William. E o Douglas é o homem da bola. Autorizado na cobrança. Levantou, Vitor não saiu. Tirou o Wilson. Rebote do Ramon, tenta o chute. Brigou pela posse de bola, sobrou com o William. Chute pro gol, a bola saiu nos braços do goleiro Vitor. Tenta a ligação direta com o Miralles. Apareceu o Wallace na cobertura, bola com o William Arão. Reclamou de falta ali o William Arão, sobrou ainda com o Souza. O árbitro mandou seguir a jogada, tá passando o Pará. Bola pelo meio com o Fernando. 18 minutos. 0 Grêmio, 0 Corinthians, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Se atrapalhou ali o Marco Antônio, conseguiu controlar a bola atrás com o Werley. Ligação direta com o André Lima. A bola sai muito pouco no jogo. Elton. Tá pedindo na esquerda, condição legal de Ramon. Bola na área, cruzamento, a bola veio baixa. Tava esperto o Fernando. Sai jogando com o Léo Gago. Toque curto com o Gabriel. E o Grêmio recomeça o jogo no seu campo de defesa. Aperta a marcação, Fábio Santos. Lá vem Léo Gago. Começa tudo outra vez com o Wilson. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Batista, já estamos chegando aos 20 minutos deste primeiro tempo. O Corinthians faz uma linha de 3 jogadores, a maioria das vezes, agora são 2 ali na frente, para evitar justamente com o Douglas, que joga mais avançado, para não ter que marcar e correr, porque isso não é muito a característica dele, mas é um jogador que na tabela curta, ele é muito bom e habilidoso, então tem que tomar cuidado nisso. E o Grêmio está com essa dificuldade para sair com a bola jogando de trás, né? Então tem que estar muito chutão para frente, e aí as jogadas ficam difíceis. E temos mais um gol nesta rodada. Moisés, o segundo gol da Portuguesa. 2 para a Portuguesa, 0 para o Atlético Goianiense. O Atlético que estreou o Hélio dos Anjos na rodada passada contra o Grêmio, perdeu em casa e vai perdendo mais uma. E o Souza, esse aí acabou de tocar na bola, parecia que seria o jogador para dar ritmo ao meio-campo. Quando chegou nos primeiros 2 jogos, 3 jogos dele, tinha uma passada muito boa do meio para frente. Mas está muito atrás, olha só. O Grêmio tem muitos jogadores pegando a bola, vindo buscar a bola. É preciso que 1 ou 2 até jogadores do meio saiam para frente, corram em direção ao gol para receber essa bola em movimento. Porque senão fica fácil de marcar. O Corinthians marca muito bem com essa linha que ele faz ali na frente. 4 zagueiros e 4 jogadores de meio. E o Grêmio vai tentando furar o bloqueio dos jovens corintianos. De muitos jovens. Tem alguns experientes, como o Elton, como o Douglas. Mas tem uma garotada boa de bola aí o Corinthians. André Lima sobrou, Marco Antônio! Gol do Grêmio! Marco Antônio. Pegou de primeira, pegou de fora da área. O Danilo Fernandes chegou a tocar na bola, mas o chute foi seco, foi rasante, foi forte. Veja aí. André Lima no controle. E o Wallace chegando por trás. Na marcação, o Antônio Carlos, último toque. Marco Antônio, meio do Grêmio. Chegou chutando um chute forte no canto. Não deu para o Danilo Fernandes. Festa do Grêmio.
O Grêmio sai na frente no Estádio Olímpico. 22 minutos de jogo. 1 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. E foi muito feliz agora o Marco Antônio, né? Porque a bola foi aquela bola forçada, lançada lá na frente para o André Lima, em que o Antônio Carlos conseguiu cortar no primeiro momento, mas não tinha o jogador, o volante ali para pegar a segunda bola, e que fez o Marco Antônio. Belo chute, inesperado para o goleiro do Corinthians, o Danilo Fernandes. 1-0 o Grêmio. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Thiago Mourão e os técnicos, o Tite e o Vanderlei Luxemburgo, até aqui nesta metade de jogo no primeiro tempo, hein? Bom, o Tite bastante irritado, não diria irritado, mas bastante agitado na beira do gramado ali, auxiliando, arrumando um pouquinho a equipe do Corinthians. Muito posicionamento, pedindo para que os jogadores avancem um pouco a marcação para que o Grêmio fique no campo defensivo e não possa chegar como o Marco Antônio chegou e fez o gol. Já o Vanderlei Luxemburgo um pouco mais quietinho ali na dele. Ele que é de muito falar, de muito gritar na beira do gramado, vai ali, dá uma gritada, volta para casa mata, até porque está bastante frio aqui na beira do gramado, né, Alan? É verdade. 23 minutos. Sai jogando bem o Souza. Opa, o André Lima deixou pro Léo Gago, quase o William Arão rouba a bola, mas o Grêmio saiu bem dessa. Pará. Tentou um passe que ninguém entendeu. Bola nas mãos de Danilo Fernandes. Esse gol também, Alano, que o Thiago falou que o Tite está tentando ajeitar o seu time para adiantar a marcação, mas é um gol também com a bola em movimento, uma situação inesperada, né? Uma bola levantada lá para o André Lima, que parecia até que estava dominado. Tinha 2 jogadores de defesa do Corinthians. Só que o Antônio Carlos, quando cortou a bola, o meio-campo ali, o posicionamento, não veio um volante. E aí foi a esperteza maior do Marco Antônio, que estava na corrida, estava no ritmo e aonde a bola sobrou. Aí o chute foi muito forte. Por isso que o Danilo Fernandes, quando foi tarde demais na bola. Alano, pois não, Thiago. Caso o Grêmio vença essa partida, como vai vencendo parcialmente, seria a melhor arrancada da história do Grêmio no Brasileirão de pontos corridos. A melhor tinha sido em 2008, quando em 4 jogos tinha feito 7 pontos. Se mantiver essa vitória em 4 jogos, 9 pontos, a melhor arrancada da história do Grêmio no Brasileirão de pontos corridos. E o Corinthians vem tentando. Eldinho, William Arão. O Douglas pediu, a bola foi na direção do Ramon. Boa tabela, William, chute pro gol, pegou o Vitor. Uma rara chegada, tocando bola o time do Corinthians. Chegamos aos 25 minutos. 73 confrontos até aqui na história, desde 1947 entre Grêmio e Corinthians. 29 vitórias do Grêmio, 27 vitórias do Corinthians e 17 empates. 100 gols do Grêmio, 84 gols do Corinthians. É a história, os números envolvendo essas duas equipes. Só que no último confronto deu Corinthians. 3 para o Corinthians, Chicão, Paulinho e Ramon. 2 para o Grêmio, Douglas e André Lima. O Douglas é esse mesmo que joga pelo Grêmio, pelo time do Corinthians hoje. E lá vem Gabriel. Tá passando o Miralles. Na tabela tentou a passagem do Gabriel. Estava esperto o Fábio Santos na cobertura. Ele vai levando para uma zona perigosa. Pressionado. O recuo de bola perigoso para o Danilo Fernandes. Estava cheio de dúvidas. Ser ou não ser? E aí o Danilo Fernandes teve que atuar. (26 minutos). Começa tudo de novo lá atrás o Grêmio. Adianta um pouco mais a marcação agora o Corinthians. Pará. Por ser destro, ele sempre quando pega a bola vem na direção do meio de campo. Saiu jogando bem o Fernando. Deu uma cavadinha agora na falta. O árbitro entendeu como lance normal, mas o Grêmio ficou com a posse de bola. (26,5). Bola longa para Miralles, a condição não é legal. Impedimento, posse de bola para o time do Corinthians. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Você viu falha no gol do Grêmio, falha do goleiro Danilo Fernandes, Batista? Olha, a jogada foi rápida, Alano. Eu comentei isso justamente. Um chute foi muito forte e ele não esperava aquele chute. Parecia que a bola estava dominada porque o zagueiro havia cortado. Só que ela caiu na feição
justamente para o Marco Antônio, né? Quando veio, ele bateu, e bateu muito forte. O reflexo dele, quando ele viu a bola, estava em cima. Foi realmente um chute muito... O goleiro tem que estar esperto, né? O chute foi forte, foi de longe, mas ele não esperava realmente. Quando ele esboçou a reação, ele saiu tarde na bola, porque a bola foi no meio do gol. Quer dizer, no meio. Ao alcance dele, né? Só que ele sentiu a bola depois que ela passou pelo zagueiro que estava dentro da área. Uma vacilada, né? E ela talvez pensasse que o zagueiro também fosse cortar, batesse no zagueiro. Essa impressão, às vezes, que o goleiro tem, porque passa muito perto de um zagueiro, ele acha que vai bater. Quando não bate, o tempo de reação dele é muito pouco. Para a reação, né? Foi o que aconteceu. Estamos com 28 minutos. Placar de 1 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Portuguesa vence o Atlético Goianiense por 2-0. E o Vasco vence o Bahia por 1-0 fora de casa. São os jogos com gols neste domingo. E lá vem o Grêmio, bola com Miralles. Encarou Antônio Carlos. Na esquerda, no fundo, cruzou. André Lima estava pronto para o cabeceio. A bola vai sobrando com Souza. Bola na área. Marco Antônio apanha o rebote. O Corinthians se defende. Léo Gago. Mais uma vez, a bola para Miralles. Encarou Antônio Carlos. Puxou para a perna direita, conseguiu cruzamento. Souza dominou na cara do goleiro. Gol! Gol do Grêmio! André Lima. Na cara do goleiro Danilo Fernandes. Na assistência do Souza. Com direita, escorregão do Fábio Santos e tudo mais. Veja aí. Tentou tirar a bola, não alcançou. Cruzamento do Souza na assistência perfeita, André Lima. É o segundo gol do Grêmio, ampliando o placar ainda neste primeiro tempo. Agora 2 para o Grêmio, 29 minutos de jogo no primeiro tempo, 0 para o Corinthians, Batista. E até porque o Fábio Santos tomou a decisão errada, né? Essa bola quando vai cair nas suas costas, ele tentou adivinhar, ele não sabia direito como ia fazer para tirar essa bola. Ficando em pé e acompanhando a trajetória da bola seria melhor, porque justamente isso, ele evitaria depois na sequência o cruzamento que fez ali o Souza. O Souza aí teve tempo, quando ele estava no chão, teve tempo de dominar, ver o André Lima entrando e tocar para o André Lima fazer o gol. A defesa do Corinthians está um pouco desatenta. O Fábio Santos ali ficou sem saber aonde estava a bola. O Grêmio, que tinha marcado apenas 3 gols nas últimas 3 partidas no Campeonato Brasileiro, consegue marcar agora 2 gols, vai a 5 gols no campeonato. Vocês estavam falando do goleiro Danilo Fernandes, do Corinthians. O reserva imediato do Cássio, que é o titular, veio até aqui, está no banco de reservas, seria o Júlio César. Mas o Júlio César, o Tite até falou que é um revezamento natural dos goleiros, mas o Júlio César foi ontem padrinho de casamento do Dentinho, que hoje está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por isso não veio a Porto Alegre junto com a delegação. A festa agora é da torcida gremista, da torcida tricolor aqui no Estádio Olímpico. Feliz da vida, com 2-0, com 30 minutos de jogo ainda no primeiro tempo. Era a maior astral a torcida do Grêmio aqui no Estádio Olímpico. Ele não podia ser melhor para o Grêmio, né? Porque não me lembro de um outro ataque. Vai lá. Impedimento. Eu não me lembro de um outro ataque perigoso que tenha feito o Grêmio, de gol, assim, chance de gol, porque as 2 vezes que chegou, criou 2 oportunidades e fez 2 gols. O impedimento foi do Miralles no toque para o André Lima. A torcida corintiana que está acompanhando a gente em todo o Brasil deve estar agora com um certo temor com a formação do time corintiano, com esse placar ainda no primeiro tempo de 2-0. As opções que tem no banco de reservas, vamos ver. Marco Antônio. Passe longo para André Lima, Miralles, cobertura do Antônio Carlos, falhou no controle, Miralles dominou, lá vem o Grêmio, Marco Antônio, cruzamento, a bola veio rasteira, se atrapalhou o Alas, Miralles, girou, chutou pro gol, a bola explodiu no Alas. E o Grêmio fez 2-0 e continua tentando, continua atacando, aproveitando o bom momento no jogo. E quem está numa boa fase é esse aí, é o Miralles. 31 minutos. Cara de preocupação, de assustado dos jogadores corintianos. Léo Gago na cobrança do escanteio. Tá autorizado, bola na área. A bola veio longa, subiu sozinho, Wilson. Danilo Fernandes foi lá e catou. Ficou sentindo aí na sequência o zagueiro do Grêmio. E o jogo vai ser paralisado. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Chegada do Antônio Carlos com o Wilson.
Um choque de jogo, um choque normal. Já está tudo ok com o zagueiro do Grêmio. E a reposição de bola é do time do Corinthians. 32 minutos. E o Corinthians vai precisar agora justamente da reação maior e da iniciativa e criatividade na frente, né? Do meio para frente. Vamos aproveitar, Batista, Oi. E ter os jogadores à disposição no banco de reservas das duas equipes, até para ter um poder de análise, principalmente do lado corintiano. Já a gente pluga a imagem do banco de reservas daqui a pouquinho do Grêmio e também do Corinthians. Assim que a bola sair, a gente tem uma análise para o torcedor corintiano também. Os jogadores à disposição do técnico Tite. O time está perdendo por 2-0 com o time completamente reserva. E tomando sufoco. Lá vem o Grêmio. Pará. Movimentação. Marco Antônio pediu. Bola de Léo Gago. Começando tudo lá atrás com o Werley. Pressionado pelo Elton. Recuado a bola na direção do Vitor. Tem espaço para jogar. A sua canhotinha. Ele tenta a ligação lá na frente com o André Lima. Pará. Léo Gago. Tudo de primeira, deixadinho do Marco Antônio. Fernando avançou, a bola é boa para Miralles, condição legal. Na área, tentou driblar. Chegava esperto na marcação, o Fábio Santos, era o Ramon. Escanteio para o Grêmio. Aí no detalhe Marquinhos, o Marco Antônio. O Grêmio agora não tem pressa para efetuar a cobrança do escanteio. E o Wallace, que é o capitão do time do Corinthians. O Souza, que tem uma grande estatura, um jogador muito alto. E o Léo Gago ajeita para a cobrança. 34 minutos. Autorizado, bola levantada na área. Na segura trave, subiu o Wilson. E o árbitro viu uma falta no ataque, bola para o time do Corinthians. Será que a gente consegue ver o banco agora? Vamos ver. Banco de reservas do Grêmio com o Marcelo Groi, o Groli, o Tony, Gilberto Silva, o Rondinelli, o Leandro e o Kleber Gladiador está ali se protegendo do frio. Todo encolhido o Kleber Gladiador. Na sequência a gente mostra o time também do Corinthians, os suplentes do técnico Tite. Jogo de poucas faltas, Batista. 35 minutos e apenas 9 faltas neste primeiro tempo. Se temos muitos erros de passes, temos poucas faltas. Porque temos poucas jogadas individuais também. Poucos dribles, pouca iniciativa, que eu chamava a atenção, Alan, dos jogadores, de tomar para si a responsabilidade, tentar alguma coisa de jogadas individuais, né? Partir para cima do marcador, tentar o drible, é isso que ocasiona, e também espaços para jogar, né? Os dois times estão muito fixos, muito posicionados, então o passe errado é natural que aconteça, e aí as faltas também não acontecem justamente por isso, né? Não tem aquela jogada em que o jogador chega atrasado ou vai fazer uma cobertura, está todo mundo muito parado no seu posicionamento. E a bolinha apareceu porque tem gol na rodada. Diego Souza, olha o Vasco aí, 2-0 Vasco contra o Bahia. Primeiro do Juninho Pernambucano, agora do Diego Souza. O Vasco faz 2-0 no Bahia, jogando fora de casa. André Lima. Fernando, Pará. Movimentação do Marco Antônio. Ligação do Léo Gago. O Grêmio vai trocando passes numa linha de passes do setor esquerdo. Agora quem recebe é o Souza. Mais uma vez para a ligação para o André Lima. O auxiliar estava pronto para levantar a bandeira. Mas a bola foi na direção do Danilo Fernandes. Posse de bola do Corinthians. Agora deslocado aqui na esquerda o William. Elton. O Elton que teve poucas chances, ou quando teve não a aproveitou muito bem. Veio do Vasco, do futebol português. E com o time titular o Corinthians não joga com um homem de referência. Time que vai jogar quarta-feira com o Santos. Contra o Santos. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Semifinal brasileira. E o Grêmio recebe o Palmeiras. Primeira da semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras que perdeu mais uma. Lá embaixo na lanterna do Campeonato Brasileiro.
37 minutos do primeiro tempo. Marco Antônio, velocidade para Miralles, indo na direção do gol, ajeitou, chutou pro gol. Danilo Fernandes pegou e na sequência tirou o zagueiro Antônio Carlos. Disparada geral do Miralles, veja aí, saiu atrás, chegou na frente do zagueiro com sobra. Chute, uma pancada pro gol e dessa vez, com as mãos firmes, o Danilo Fernandes fez a defesa, espalmou. Escanteio para o Grêmio. Léo Gago preferiu a bola curta com Souza. Não foi legal a devolução do Souza. O Léo Gago teve que começar tudo de novo. Se atrapalhou, vacilou. Dá o contra-ataque para o William. O passe não foi legal para o Douglas. Principalmente porque estava na frente do Fernando, que tem se destacado como um grande ladrão de bolas neste Campeonato Brasileiro. Douglas tentou driblar, foi desarmado. Irritando o técnico Tite aqui à beira de campo. Paciente o técnico do Corinthians. William. Tá passando o Ramon, Fábio Santos. O Corinthians tem dois laterais na esquerda se revezando na posição de meio campo. Uma hora o Fábio Santos dá o combate, outra hora o Ramon. Mesmo assim, Batista, o Corinthians não consegue ter uma jogada forte aqui desse lado esquerdo. E a isso eu me referi àquela hora que nós fomos chamar o banco, Alano, o banco do Corinthians, do Grêmio, porque o Corinthians agora vai precisar justamente disso, jogadores com personalidade forte dentro do campo para assumir a jogada mais forte, a jogada individual, ter uma imposição física e técnica do meio para frente. E com o time reserva, time que não está habituado a entrar em campo sem o ritmo normal de jogo, ele fica um pouco acanhado, ele não quer errar, ele não quer deixar o seu posicionamento para não prejudicar o esquema tático que foi determinado no início do jogo, né? Então fica muitos passes laterais e os jogadores não aventuram muito, não improvisam e aí fica difícil. Você tem que partir agora para o lance aquele inesperado, jogadores saindo da sua função, do seu posicionamento e aparecendo em lugares do campo para envolver a marcação do Grêmio. 39 minutos. 2-0 para o Grêmio, estamos no primeiro tempo, nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vai tocando bola no campo de defesa o Grêmio, agora já no campo de ataque com o Pará. Pedindo o Marco Antônio, o Léo Gago recebeu, tabelou, Pará apareceu livre lá do outro lado. Marcação do Antônio Carlos, Miralles. Chegou, bom a bola para chutar pro gol, bola do Marco Antônio, a bola passou à direita do goleiro Danilo Fernandes. Vamos aproveitar e observar também, estamos aí revendo o lance do Marco Antônio e os bancos de reservas do time do Corinthians. Com Cássio, Felipe, Rodney, Giovani, Romarinho, Adilson e Gilcinho. Tem muitas caras novas do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, especialmente no banco de reservas deste jogo. Um detalhe para o Romarinho, que foi contratado, foi disputado inclusive com outras equipes. O Corinthians ganhou a parada e um reforço no ataque do time corintiano. Pará. Como se mexe o Miralles, está lá do outro lado, agora na esquerda. Condição legal para o Marco Antônio. Saiu o Danilo Fernandes. Um detalhe que o Marcelo Moreno, que é atacante na teoria titular do Grêmio, esteve fora das últimas duas rodadas por participar das eliminatórias sul-americanas, defendendo a seleção da Bolívia. E o Kleber Gladiador, que voltou na partida do meio de semana contra o Atlético Goianiense, está no banco de reservas. E lá vem o Corinthians, Fábio Santos. Eldinho apareceu no fundo, cruzamento para o William, tirou Gabriel, rebote, volta a ser do Corinthians. Douglas, o passe bom, o Elton tentou de virada, a bola explodiu no Erley. Escanteio para o Corinthians, 41,5. Sempre com um passe diferenciado, Douglas. Um jogador com uma característica bem própria, muito técnico, o Douglas. Cruzamento, bola na área, Vitor. Deu um soco na bola, o rebote é do Corinthians. Ramon, o Douglas pediu do lado, o Ramon preferiu o cruzamento. Não foi um bom cruzamento do Ramon. Posse de bola, volta para o Grêmio, que acelera na saída. Fernando, agora Marco Antônio. Tentativa do passe por Miralles, o Fábio Santos recuou, o André Lima insistiu. Teve que trabalhar com os pés agora o Danilo Fernandes, goleiro corintiano.
Bonito lance do Fábio Santos. 42. Eldinho. Tenta o passe pelo meio. Elton no giro. Tá chegando o Ramon. Cruzamento, bola na área. Subiu Douglas. A bola foi para fora, linha de fundo. Escanteio. O árbitro deu escanteio. Escrevendo o lance aí. Que o Corinthians chegou uma reclamação tímida de um pênalti. E o Corinthians segue no ataque nesse finalzinho de primeiro tempo. Escanteio, Douglas. Estamos chegando aos 43. Tá autorizado, bola na área. Vitor não saiu, tirou Souza. O rebote é do Corinthians. Fábio Santos cruzou pro William. Ajeitou na área. Bola para Douglas. Fez o cruzamento. Vitor foi direto pro gol. O cruzamento do Douglas. Repetição do lance. Eu arrisco a dizer que ele tentou realmente o chute pro gol. Mais uma vez Douglas, cruzamento agora, a bola veio baixa. Tirou parcialmente o Léo Gago. Lateral pro time do Corinthians. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. E o Corinthians segue no ataque com Marquinhos. William Arão. Eldinho, 43. Vai pra cima o Eldinho, cruzamento, bola do Elton. William girou, chutou pro gol, pegou Vitor. Numa rara chegada com conclusão. O Corinthians até chega, Batista, mas não chega a concluir, a chutar pro gol. Agora terminou uma jogada com a defesa do goleiro do Grêmio. Foi uma jogada de cruzamento. Esse cruzamento na área o Corinthians vai fazer bastante até, porque tá difícil de chegar com a bola dominada, com a bola tocada. E agora foi uma boa jogada, um cruzamento, mas pegou de primeira, não pegou muito bem. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Um primeiro tempo de poucas faltas, de poucas paralisações. Ele pode até terminar aos 45. Como não apareceu a placa ainda, vamos conferir. 2-0 para o Grêmio. Douglas. Sendo sempre acompanhado pelas vaias da torcida do Grêmio. Passe agora não foi legal. 1 minuto. Contra-ataque do Grêmio. Miralles. Avançando na tabela com André Lima. Disparou. Marco Antônio pediu a bola para ele. Marco Antônio. Danilo Fernandes. Saiu bem o goleiro do Corinthians. Vamos até 46. Portuguesa 2, Atlético Goianiense 0. Outro jogo que começou às 5 horas. O jogo da Portuguesa começou às 4. Já na reta final. O Vasco vence o Bahia por 2-0. Fluminense Internacional 0-0. Douglas. Sempre acompanhado de perto pelo Fernando. Saiu jogando mal o Pará. Fábio Santos. Bola para o Elton. Chamou a falta. O árbitro mandou seguir o jogo. André Lima. E o árbitro termina. Evandro Rogério Roman apita e finaliza o primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Marco Antônio e André Lima. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. A sequência, as informações e os registros da reportagem com o Thiago Mourão. Aí saída de jogo do Elton e dos demais jogadores de Grêmio e Corinthians. Você consegue aguardar aqui o André Lima, ele que é o artilheiro do Grêmio, com 2 gols, marcou o segundo dessa vitória parcial. Ele vem saindo ali, vamos ver se a gente consegue aguardar ele para falar com o André Lima. O Marco Antônio também está vindo junto com ele. Quem chegar aqui primeiro eu falo. Combinado. Valeu, Thiago. Vou falar aqui com o André Lima. André Lima, artilheiro até agora do Grêmio no Brasileiro. No tempo aí, tem que administrar no segundo ou tem que tentar fazer? André Lima falar. O importante é que conseguiu, que era vencer o primeiro tempo. Né, abriu um placar e abrimos bem. Boas jogadas, estamos construindo jogadas. Esperamos ver o que o professor vai falar aí pra gente voltar pro segundo tempo atento. André Lima. Rapidinho com o Tite, mesmo time, muda o quê? Né? Ele não tem muito desempenho. Retoma aquele mesmo padrão inicial. Mesmo time, muda o quê? Pra ter aquela mesma postura até a hora do gol. Onde estava o gol, estava controlando, tem. E aí depois sentiu, porque é imaturo ainda. Tá certo aí o Tite falando que o time estava bem, tem que só recuperar o início do jogo. Começa o segundo tempo no Estádio Olímpico da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians.
mesmo time e ele quer a mesma postura até o time do Grêmio fazer o primeiro gol. De acordo com o Tite, o time vinha bem até ali e depois saiu dos trilhos o time do Corinthians. Defensivamente, né? Vinha bem defensivamente. Ele precisa ter agora ataque. Precisa ir para frente, fazer diferente do primeiro tempo, que não teve muitas chances. Começo de segundo tempo. O Grêmio com Kleber. Ficou mais de 70 dias sem jogar. Havia inclusive uma expectativa mais negativa em relação ao seu retorno apenas para agosto. Ele surpreendeu os médicos e antecipou o seu retorno aos gramados. E volta no momento onde o Grêmio vive bons ares na temporada, vitórias, conquistas de resultados expressivos e estando na semifinal da Copa do Brasil. E o Corinthians é toda a fixação pela Libertadores da América. E isso tudo mostra pela escalação do time em campo, com a preservação da maioria dos seus titulares, ou da totalidade dos seus titulares. À exceção do Fábio Santos, que joga no time principal, todos os outros atletas não atuam regularmente nessa temporada do time corintiano. O Kleber já tocou pela primeira vez na bola. Tá começando o jogo, o time do Grêmio no campo de defesa com o Erley. O Wilson pediu do lado, o Léo Gago abre aqui do outro lado na esquerda e a bola vai na direção dele. Começo de jogo, tem espaço, ele aproveita o espaço, vai conduzindo. Marco Antônio. Léo Gago. O Pará desloca-se um pouco mais pelo meio. Começo de segundo tempo no Estádio Olímpico, 2-0 para o Grêmio. Passe curto do Pará. Mas a bola sobrou mais uma vez com o Grêmio. Léo Gago. Aperta na marcação o Eldinho. Pará. O André Lima disparou, o Pará teve dúvidas. Preferiu jogar na segurança, a bola no recuo para o zagueiro Wilson. Werley. Passamos das 6 horas, a temperatura caindo aqui no sul do Brasil. Kleber. Na tabela, Léo Gago no fundo. Entrou na grande área, disputou a bola com o Eldinho e sobrou na sequência com o jogador corintiano. Antônio Carlos tocou, Douglas, agora Fábio Santos. A inversão com o Ramon. O William está deslocado pela esquerda. O Ramon acelera a bola pelo meio. Lá vem Fábio Santos. Na proteção do Elton. William Arão. Ramon. William. Vai tentando furar o bloqueio, Corinthians. Fábio Santos, sempre de costas para a zaga, o Elton. A bola é boa. Bola para Ramon. Cruzamento na área. Falhou o Erley, furou, mas não passou pelo Wilson. Sai para o jogo o Grêmio mais uma vez. A temperatura baixou um pouquinho em relação ao início dos nossos trabalhos, por volta das 10 para as 4. Agora, neste momento, 14,5 temperatura aqui em Porto Alegre. 10 para as 5, né? Nossa entrada, o jogo começou às 5 horas neste domingo. 10 para as 5 estava 16. Agora são 6 horas e 8 minutos e está 14,5. Temperatura bem suportável em relação aos últimos dias aqui em Porto Alegre, onde estava sempre abaixo dos 10 graus. Opa, o Wallace furou na bola, espirrou o taco. O Danilo Fernandes foi segurar lá atrás. O Marco Antônio chegou a reclamar que a bola saiu, mas segue o jogo. Fábio Santos. De primeira. Douglas. Chegou forte o Kleber. Fábio Santos estava caído, mas a jogada foi marcada, a falta na sequência. O Douglas teve velocidade na cobrança, precipitou-se. O erro do passe, o controle da bola do time do Grêmio. É apenas o começo do segundo tempo. Para você que está chegando agora, Marco Antônio e André Lima marcaram os 2 gols do Grêmio. E o Grêmio mexeu na virada. A saída do Miralles, a entrada do Kleber. Tá com a bola aí o Kleber. E o passe para o Pará. Impedimento marcado. Posição irregular do lateral do Grêmio. Vamos ver de novo. Precipitação do Pará, correu demais. E o impedimento foi marcado pelo Ivan Carlos Pon, arbitragem do Paraná.
aqui em Porto Alegre. Bom, confirmando que a Portuguesa venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Jogo já finalizado, esse jogo começou às 4 horas da tarde. Temos a vitória parcial do Vasco por 2-0 contra o Bahia. Os gols do Juninho Pernambucano e do Diego Souza, um golaço do Diego Souza. E o Vasco 100% no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio com essa vitória também vai chegando cada vez mais na ponta da tabela no G4. Fluminense e Inter segue 0-0. Aí a falta no Marquinhos do Corinthians. Jogador que esteve até pré-selecionado entre os 52 para as Olimpíadas. Um jogador com muita expectativa de futuro no time do Corinthians. 6 minutos, a repetição do lance. André Lima, uma chegada muito forte, atingindo a bola, mas é aquela famosa imprudência, né, Batista? É uma jogada onde o jogador vem por baixo, pode pegar o jogador desprevenido. É o carrinho perigoso, né? Ramon, cruzamento, subiu Elton, Douglas não alcança. Corre atrás, chega na frente o Léo Gago, apenas na proteção, a bola que se perde para a lateral. Posse de bola é do Grêmio. Ritmo mais lento neste segundo tempo na volta do jogo, Batista. O Grêmio administra, né? A vantagem é sua, o Corinthians precisa se organizar melhor ofensivamente. Então é claro que o time que está vencendo por 2-0 espera uma reação do adversário, não tem mais por que se expor. Também porque não se expôs tanto assim no primeiro tempo, mas construiu rapidamente a sua vantagem. Então agora é com o Corinthians para se soltar um pouco mais e chegar no ataque. O André Lima com toda a pressa para a cobrança do lateral, mesmo o Grêmio vencendo por 2-0. 31 gols com a camisa do Grêmio. André Lima marcou o segundo gol da vitória parcial do Grêmio por 2-0. E o Corinthians, você vê, ele marca defensivamente. O Tite não arrisca muito. Não é que ele tenha voltado para o segundo tempo colocando o seu time ofensivamente para recuperar um resultado. Ele sabe que tem inferioridade técnica dentro do campo, então ele se preserva também para não tomar o terceiro gol e tentar num contra-ataque fazer, de repente, diminuir a diferença, né? Vai abrindo o campo o Grêmio, aqui na esquerda. Léo Gago passou o Pará, bola para ele, a bola foi muito longa, conseguiu o toque, mas sobrou com o Corinthians. Contra-ataque, Douglas, Marquinhos. Bola longa para o Willian, ele tem velocidade, o domínio foi perfeito. E encarou o Erlen na pedalada, ligou, passou da bola, Marquinhos. A atenção foi muito boa. O passe foi um pouco para trás do Willian. E o contragolpe do Grêmio. Bola de André Lima. Marco Antônio. Na devolução. O zagueiro, o Erlen apareceu na cara do goleiro. Danilo Fernandes saiu. Toque para trás, não foi legal. O Erlen, zagueiro, apareceu como um atacante legítimo na cara do goleiro do Corinthians, que teve mérito agora para defender aquele que poderia ser o terceiro do Grêmio. E agora, depois de uma sequência de faltas, o André Lima vai tomar o seu amarelo. O André Lima não sabe desarmar. Centroavante não sabe fazer isso, né? Ele tentou 3, 4 vezes para tentar pegar a bola, só pegou o adversário, agora tomou o amarelo. Uma trombada do André Lima no Ramon. Passamos dos 8 minutos. Que arrancada do Erlen na jogada anterior, hein? Tá voltando também ao time do Grêmio. Wallace. Ele é o capitão do Corinthians no jogo de hoje. Ramon, que no primeiro tempo atuava um pouco mais pelo meio, mais à frente. Agora o Fábio Santos estaria ao lado do Douglas na armação, na alimentação das jogadas ofensivas do Corinthians. Até aqui, Batista, bem controlados. Meias do Corinthians, principalmente o Douglas, que é o jogador mais criativo do time corintiano. O Douglas é um jogador de toque curto, né? Ele não é de movimentação. Vai esperar que ele saia de pique para receber essa bola na frente. Ele quer que os jogadores, ou ele joga, ou melhor, olhando para frente para ver se alguém se desloca. Mas não tem esse deslocamento, né? O time do Corinthians, como eu disse, é muito preso à marcação. Aquele o que foi combinado no vestiário para não dar espaços ao Grêmio. Mas não se movimenta na frente em condições de receber um lançamento, um passe mais em profundidade. Então fica difícil para a característica do Douglas, né? Ele precisa ter gente se movimentando mais. Fernando não dá espaço para o Douglas. Qualquer espaço que o Douglas procure no campo, está lá o Fernando como sombra. E a prova disso, Alano, foi como você falou. O Wilson chegou a aparecer na frente quase como centroavante. Isso, né, mostra justamente quando o zagueiro está tranquilo. Sai tranquilo porque está dominado o setor de ataque, né? Os jogadores estão bem posicionados e o Fernando é um que ajuda.
Já estamos com 10 minutos. Este é o segundo tempo de 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Douglas, catarinense de Criciúma. Tem 30 anos de idade já o Douglas. Olha ele aí, bola na área. Condição legal, William na cara do gol, Vitor! Insistiu, Elton tá valendo, tira a zaga do Grêmio. Perdeu uma grande chance, a condição era legal. Você revê o lance, o domínio perfeito e a conclusão saiu fechando todo o ângulo do goleiro Vitor. Mais uma vez, agora de trás do gol. Defesaça do goleiro do Grêmio. E depois o choque do Elton com o Vitor. E esse é o jogo do Douglas que nós acabávamos de falar, né? Ele olhou para frente, teve o deslocamento do William, preciso. Né? O William se deslocou bem no meio dos zagueiros ali, recebeu a bola sozinho nas costas da zaga. O lançamento do Douglas foi primoroso, só que saiu bem o Vitor. Lançamento do Douglas, domínio do William. E fechou todo o ângulo do goleiro do Grêmio. Ele acabou sentindo o choque, automaticamente desabou no gramado. Não pela defesa, mas pelo choque que vai acontecer agora com o Wilson e o Elton, atacante do Corinthians. Escanteio, bola na área, fechada, tirou o Vitor. Fechado demais, tentou o gol olímpico Douglas. Sai jogando mal o Corinthians, dá o contragolpe para o Grêmio. Marco Antônio dispara, Fernando tentou para o Souza. Tava esperto o Ramon. Roubada de bola e saída rápida com o Ramon. Lado esquerdo. Vai atrás o Souza, ele perdeu a bola e recupera. Na moral. Léo Gago. Fernando. O Gabriel toca na bola e vira de lado com o Pará. Estamos com 12 minutos. Pará. Movimentação do Kleber. O Léo Gago pediu, o Marco Antônio se movimenta, o Kleber pede, recebe. Jogando bem longe do gol. E recomeçando o jogo do Grêmio no campo de defesa. Troca de bola de Werley Souza, agora participação do Wilson. Léo Gago. O Pará abriu os braços, pediu, movimenta-se o Kleber, bola para ele. O jogo do Kleber, de costas para a marcação, chamando o contato, conseguindo o drible, cruzamento, a bola veio baixa. Tirou Antônio Carlos, rebote do Corinthians, Fábio Santos. Eldinho. Passe não foi legal, lateral para o Corinthians. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Já passamos dos 13 minutos. Bela jogada do Eldinho. E agora a chegada mais forte do Fernando no Douglas. Jogada de efeito do Eldinho. Agora uma falta um pouco mais forte do Fernando no Douglas. Bronca do Tite, chamando a atenção. E o Douglas pede a bola para a cobrança. Voltou melhor o Corinthians nesse segundo tempo, após a perda da chance do gol do William, Batista. Olha, eu estou sentindo uma mudança um pouco para melhor do Corinthians, desses últimos 5 minutos. 10 minutos aqui, são 13. Nos últimos 5 minutos o Corinthians deu uma aceleradinha mais, principalmente pelo lado esquerdo. O Fábio Santos está jogando mais pelo meio, tentando armar as jogadas e movimentando pelos lados, mas senti um pouco mais de vivacidade, vamos dizer assim, no jogador. E principalmente aquele belo lançamento do Douglas muda um pouco o panorama do jogo, né? Você tem aquele lançamento nos olhos e a chance que o William teve para fazer o gol. Melhorou um pouco. Falta. Douglas na bola, na cobrança, a bola veio baixa. Estava esperto o Fernando. E você viu ali no aquecimento, atrás do gol, o Romarinho. A torcida do Corinthians está louca para ver o Romarinho com a camisa do Timão. Corinthians que ainda não mexeu neste segundo tempo. Não mexeu no jogo. Mais uma falta agora do Douglas. No Douglas, falta do Fernando. E o Corinthians, de bola parada em bola parada, vem chegando na área do Grêmio. Vamos ver de novo aí. Perdeu o tempo de bola o Fernando. Atingindo as pernas do Douglas. Esse tipo de jogo é natural, né, Alano? Relaxamento um pouco mais... Relaxamento, diria, não no sentido da palavra exata, né? De o time estar desatento, mas se solta um pouco mais, não? Marca menos do que marcava no primeiro tempo, e aí o Corinthians cresce um pouco também. 15 minutos do segundo tempo, 2-0 para o Grêmio, 2 jogadores na barreira, Douglas na cobrança, bola na área fechada.
Subiu Souza, brigou pela posse de bola o Corinthians, a bola ainda na área do Grêmio. O rebote do Eldinho, tocou lá na confusão, tirou o Erley. E agora o Léo Gago tirou de vez. Tratou de rifar a bola, dar um chutão para o campo de ataque. Passamos dos 15 minutos. Quarta rodada do Brasileirão. Ao vivo as emoções do Campeonato Brasileiro no Premier FC. Fábio Santos. Aperta na marcação Gabriel junto com o Erley. A roubada de bola é do Grêmio. Posse de bola no campo de defesa. Ligação direta no ataque procurando o André Lima. Meio de 3 corintianos. Será que ele consegue? Estava esperto na cobertura o Wallace. O rebote do Grêmio. Léo Gago. O Kleber atua bem aqui na esquerda. Sempre nessa faixa de campo. Junto com o Pará, junto com o Léo Gago. São os jogadores que caem por esse lado no time do Grêmio. O Erley. O William dá o combate. E observa bem a passagem do Gabriel na direita. Pediu o Marco Antônio. Avança o Gabriel. Bola para Marco Antônio. Ramon e o Wallace do Corinthians chegam ali para evitar o controle de bola do gremista, mas a posse de bola é do Grêmio, lateral. Este é o zagueiro Erley. Bola na área, André Lima no mano a mano, não alcançou. Acaba no corpo a corpo com o Eldinho, segue o jogo, jogada limpa, legal. Posse de bola para o Corinthians que já vai para o jogo. E enquanto isso o tempo está passando. 17 minutos. Onde o Grêmio vai emplacando a terceira vitória no campeonato. Seguida. E o Corinthians, que vem de empate em casa com o time principal contra o Figueirense, vai perdendo mais uma na competição. Campeão brasileiro saindo derrapando nessas primeiras rodadas, nessa primeira metade do campeonato. É um mal que as equipes acabam tendo que conviver. É o famoso risco calculado na disputa de duas competições. Na sequência o Batista comenta, o Corinthians chega, Fábio Santos, Elton. Bola dominada, William Arão tenta a conclusão. Estava esperto na cobertura o Pará. O Corinthians com mais coragem agora no segundo tempo. Marquinhos. A inversão de lado com Ramon. Chegando aos 18 minutos, Ramon cruzou para o Elton, subiu, Vitor! E o Elton é aquele atacante típico que vai na direção da bola em qualquer situação. Aí o lance anterior, na disputa do Eldinho com o André Lima, tinha um cotovelo ali nas costas do André Lima, mas nem ele mesmo reclamou. E aí o lance seguinte, onde o Elton briga no alto com o Wilson e no choque com o goleiro Vitor mais uma vez. Em seguida, Rondinelli no Grêmio. Já está conversando com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Literalmente pode-se dizer que o Elton é aquele centroavante trombador, Batista. É, um jogador para ficar dentro da área, né? Brigando com os zagueiros. E a respeito também do que você me perguntava, da situação do Corinthians arriscar, né? E muitos times fazerem isso. Muitas vezes, principalmente a Libertadores, que é muito valorizada, né? Quando atinge o objetivo, aí tudo é graça e é uma maravilha, valeu a pena. Agora, quando não acontece isso, e você aí perde também os pontos importantes na competição, que é o Brasileirão, tem que correr atrás, né? Aí tem que correr atrás, aí vem o lamento, né? Mas é a escolha feita, depois não dá para voltar atrás, já tá feita a escolha. Então agora é justamente torcer para que o objetivo seja alcançado. O Tite falou a respeito antes do jogo, com muitos repórteres, jornalistas, ele que é aqui do Sul, é de Porto Alegre, sobre essa escolha, sobre essa tensão dos corintianos na Libertadores, essa fixação por chegar a alcançar a próxima fase. Ele não viu confiança nos seus jogadores titulares, sobre uma entrega absoluta 100% no jogo do Campeonato Brasileiro. Vem o Corinthians, Douglas. Eldinho. Marcado pelo Pará, cruzamento, bola na área. Vai atrás dela o William. Marcado pelo Gabriel. Tocando a bola de lado com o Fábio Santos. Já passamos dos 20 minutos. Desarmado, sem bola, limpamente pelo Gabriel. Posse de bola para o Grêmio. O Grêmio que vai mexer de novo. Já tem Rondinelli. Vai sair o Marco Antônio, autor do primeiro gol, para a entrada do Rondinelli, camisa 27.
Ele vem entrando em jogos nas últimas partidas de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e deixando sempre uma boa impressão. Aliás, foi dele a assistência para o gol do Miralles na vitória no meio de semana contra o Atlético Goianiense por 1-0. Kleber. Léo Gago. De primeira. Pará. Kleber. Léo Gago. Agora o passe foi pelo meio na direção do Marco Antônio. Ligação. Kleber na cara do gol. Chegou trombando. Caiu na área. Ele reclama com a arbitragem. O Evandro Rogério Romano não deu nem bola para a reclamação do Kleber. E segue o jogo. E já vamos tirar qualquer dúvida. O Grêmio segue no ataque. Bola para André Lima. No meio dos zagueiros, tocando para trás. Antônio Carlos. Quase um gol contra. A confusão do Antônio Carlos com o Wallace na comunicação com o goleiro Danilo Fernandes. Aí a repetição do lance do Kleber, que houve a reclamação do pênalti. Ele atrasa a passada. E vem ali o Antônio Carlos. Se ele tivesse que cair, Alan, seria nessa hora aí, ó. Mas não caiu, manteve-se em pé, foi atrás da bola. Depois ele se joga na frente do jogador do Corinthians, né? E se atira no chão. Ó, nesse momento aí existe até o contato do braço. Olha aí não, aí ele já tenta proteger a bola e cai. Quase que cavando ali o pênalti. Antes até existiu aquela tentativa de abraço, né? Mas o zagueiro se arrependeu. Chegou largou a tocar a mão, né? As duas mãos exatamente. nas costas. Mas ele se manteve em pé. Mas ele seguiu, exatamente. Confirmando a alteração, saiu Marco Antônio. Entrou o Rondinelli no time do Grêmio com o número 27. 22 minutos. Escanteio, Fernando cobra. Bola fechada na área, na confusão. Tirou o zagueiro. Brigou pela posse de bola o Grêmio. De primeira, Souza de virada. Fácil para Danilo Fernandes. Confusão na cobrança do escanteio. A bola ficou ali picando na pequena área do Corinthians. Era. 22,5. Estamos na metade do primeiro tempo. Wallace. Danilo Fernandes. Tenta a ligação direta no ataque para o Elton. Ele sempre recebe esse tipo de bola. Sempre pegando uma bola quadrada o Elton até aqui. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. (23 minutos). Wilson, opa! Engrossada agora o Wilson, ou de novo. Tudo por cima. William Arão. Botou no chão agora com o Douglas. Passe errado, cobertura estava esperto o Souza. Recuou de longe para o goleiro Vitor. O William pressionou o goleiro do Grêmio, que conseguiu ainda o passe correto para o André Lima. Kleber. Cobertura na bola do Marquinhos. E o Rondinelli tá louco para pegar essa bola. Bola para ele, ó. De primeira. Ele que entrou na vaga do Marco Antônio. Vem Rondinelli, acelerando, sua característica. Foi desarmado e cometeu falta. Posse de bola para o time do Corinthians. E está aí o técnico Tite. Alano. Thiago Mourão, diga lá. O técnico Tite que volta e meia vira para os auxiliares como quem pergunta o que eu faço? Afinal de contas, no banco não estão os titulares como opção, e sim os reservas dos reservas. Por isso, ele fica ali pensando o que eu posso fazer, porque para ele os melhores que estão à disposição estão dentro de campo. Bom, nessa situação nem eu nem o Batista podemos ajudá-lo, né? Ele que é o técnico tem que se virar, essa bomba tá com ele. É verdade, ele que conhece bem os seus jogadores, né, nos treinamentos, a gente não está habituado a ver os outros, mas no time titular. Então aí fica difícil dar uma força pro Tite nessa hora. Falta para o Corinthians. Já passamos dos 24 ao segundo tempo. Os gols foram marcados no primeiro tempo do Grêmio. Marco Antônio o primeiro e André Lima o segundo. Uma falta na cobrança do Douglas. Nem barreira foi solicitada pelo goleiro Vitor. Cruzamento, subiu Elton de cabeça, a bola veio mascada. Os corintianos pedem escanteio, os gremistas tiro de meta, o árbitro confirma escanteio. Escanteio para o Corinthians. Wallace, não foi, mas o Antônio Carlos, o Marquinhos, o Elton são jogadores. O William Arão, jogadores na área do Grêmio.
O Douglas é o responsável pela cobrança. Cruzamento, bola veio fechada. André Lima tira. Tentou puxar o contra-ataque o Rondinelli. Foi desarmado pelo Eldinho. Corinthians retoma a posse de bola. Wallace. Marquinhos. Fábio Santos. Douglas de primeira, procurou para o Elton. Adiantou o Gabriel, tentou o drible da vaca na velocidade. É ruim para ganhar na velocidade do William, hein? O Douglas retomou a posse de bola para o Corinthians. Cavou uma falta que não aconteceu, segundo o Evandro Rogério Roman. André Lima. Kleber. 26 minutos. Werley. Grêmio inverte de lado, agora na esquerda. Comparar, bola para Rondinelli. Foi para cima da marcação do Eldinho. Dá uma pedalada. Viu que a opção melhor é do recuo. Agora o Léo Gago quem recebe. Bola no meio. Kleber na tabela, André Lima. Kleber na cara do gol, se desequilibrou, tá valendo, não mandou parar. O árbitro marcou o quê? Falta. Falta de ataque. Vamos ver. Marcou falta do Kleber no Fábio Santos. Exatamente. Não foi proposital, mas suficiente para desequilibrar. Mas na corrida ele trança as pernas, né? Na hora que eles mudam de direção, no zagueiro do Corinthians. Não proposital, mas derrubou. Falta para o Grêmio. Observa um agito agora no banco de reservas do Corinthians. Já tem alteração. É o que o Corinthians vai precisar fazer, se tecnicamente não modifica tanto, não tem uma melhora, mas pelo menos fisicamente, né? Alguém descansado, jogadores descansados para fazer um pouco mais de correria, principalmente do meio para frente. Olha o Léo Gago, olha o Léo Gago. Passe deu certo com o Pará na área, adiantou. Estava esperto o Antônio Carlos. Já Romarinho no Corinthians. Romarinho. O Santos queria, o Vasco, o Corinthians ficou. Um dos destaques do Campeonato Paulista. Assim como o Hernani, que ontem fez gol na estreia do Flamengo, que defendeu o Mojimirim no último Paulistão. Vem o Grêmio, na velocidade, faltou velocidade pro Léo Gago. Lateral pro time do Corinthians, Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Passamos dos 28. Rondinelli. Ele vai controlando ali a bola bem próxima à linha lateral do gramado. O desarme, o Elton está aqui atrás. E o Douglas recebe mais uma falta. Se não foi tão efetivo no jogo do lado corintiano, o Douglas, nesse segundo tempo, Batista é um dos jogadores que mais apanha no segundo tempo, quando estamos acompanhando aí a reação dos torcedores do Corinthians e do Grêmio. É porque ele é um jogador habilidoso, prendendo a bola, a maneira de tirar a bola de um jogador que tem amplo domínio, como ele tem técnica, né? É mais fazendo a falta, porque ele esconde a bola. Então, aí os jogadores terminam fazendo mais faltas. E o jogo está embolado mesmo, viu? Está muito concentrado nesse setor de meio. Os jogadores não estão variando as jogadas de um lado para o outro. Quando inicia de um lado, eles querem terminar aquela jogada por ali. Ali é uma aglomeração de jogadores, o que ocasiona a falta. Tentativa do Corinthians com o Fábio Santos. Passe não saiu legal. O Grêmio vai saindo para o jogo. Werley no chutão, sobrou o rebote com o Ramon. 29 minutos. Posse de bola segue do Corinthians, lateral. E para cobrar o lateral que não falta, são os especialistas ali, o Ramon e o Fábio Santos. Dois laterais que jogam juntos no time. Um time, o torcedor corintiano talvez não goste, mas é um time remendado hoje, né? Sem os titulares e com algumas opções de atletas que não estão na primeira linha hoje da equipe que briga pelo bicampeonato brasileiro. Aí a marcação do impedimento, o avanço do Pará, posse de bola para o time do Corinthians. Mas não estava, tinha um jogador lá do outro lado dando, olha lá, olha a risca mais forte verde ali, ó. A bola já fica com o Grêmio mais uma vez, Fernando. Werley, 30 minutos. Léo Gago, recuou, o William do Corinthians pressiona a saída de bola, o Vitor consegue evitar qualquer tipo de ameaça. Douglas, passou Marquinhos, falta, o Fernando vai tomar amarelo. Uma sequência de faltas ali, primeiro no Douglas e agora esta falta no Marquinhos. Confirma-se o amarelo para Fernando, volante do Grêmio.
estava pendurado, está fora da próxima partida. Passamos agora dos 30 minutos, este é o segundo tempo, ao vivo as emoções do Brasileirão. Está apenas começando, quarta rodada. Premier FC mostrando tudo para você. E vendo e mostrando a dificuldade do atual campeão brasileiro nessas primeiras rodadas. A chance do Fábio Santos. Cobertura do Pará, jogada limpa. Escanteio para o Corinthians, vamos ver de novo. Passe do Willian, condição legal, se desequilibrou o Fábio Santos e o Pará chegou para tirar o perigo para a linha de fundo. Escanteio, Douglas na cobrança. Levantou, fechado, direto na trave. Tentou o gol olímpico, Douglas. O rebote da bola é do Corinthians, Willian. Marquinhos, passe não foi legal do Marquinhos. E o Grêmio recupera a posse de bola com Kleber. Ramon dividiu com Souza. E o Douglas, hein? A bola na trave, cheio de curva na cobrança do escanteio. Fábio Santos jogando quase que um atacante, o lateral Fábio Santos. Domínio de bola no controle com dificuldade do Elton. Na dividida, vamos ver de novo aí, ó. Habilidade do Douglas. Não tem nenhuma dificuldade para bater na bola. Tentou o gol olímpico. Direção certa. A bola beijou a trave. O travessão, para ser mais exato. Por que o Douglas não deu certo no Grêmio, Batista? Porque a exigência aqui no Sul muitas vezes também é do futebol competitivo, né, Lano? É preciso correr, às vezes o jogo está difícil, está ruim, o torcedor quer que você fique suando a camisa. Muitas vezes não é no jogo técnico, é no jogo físico, no jogo de força. E o Douglas não tem isso. Ele é um jogador técnico, faz os passes bem feitos, lançamentos, mas se a movimentação do time na frente não é a ideal, ele também morre, ele fica apagado porque ele não tem característica, ele não se esforça, ele não vai para o confronto, para a jogada mais forte da dividida, né? Então, aí ele some no jogo e o torcedor não gosta disso. Olha a bolinha, apareceu a bolinha, tem gol na rodada. Gol do São Paulo, isso já do bloco dos times das 6h30. Paulo Miranda. 1 para o São Paulo, 0 para o Santos. Vai mexer de novo o Grêmio. Exatamente enquanto o Romarinho está ali esperando para entrar no Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo resolveu fazer a terceira alteração. Entra Gilberto Silva, camisa 3, no lugar do Fernando, camisa 17. Como eu falei, o Fernando tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da próxima partida. Enquanto isso, o Romarinho, camisa 31 do Corinthians, está ali esperando. Ele sabe que vai entrar, está ali aguardando, só que o Tite não vem conversar com ele. Até chegou a passar por ele, mas até agora não conversou nada com o Romarinho. Não sabe quem sai, não sabe nem o que tem que fazer no de campo. Vamos ver se o Gilberto Silva entra na função que ele fez durante muito tempo, foi pentacampeão assim, jogando de volante, ou se volta para a zaga, onde nesta temporada 2012 tem atuado como um dos zagueiros do time do Grêmio. Olha ele aí, Gilberto Silva. 34 minutos do segundo tempo. Jogando um pouco mais ali à frente da zaga, na posição de um típico primeiro volante. Posição que ele domina e conhece muito bem. Certamente não terá dificuldade nenhuma para voltar a fazer o que ele fez durante toda a vida, toda a carreira de jogador profissional. Parece que agora vai, hein? Parece que agora o Romarinho vai entrar. Disputa de bola, Rondinelli, Eldinho, Antônio Carlos, André Lima e o Marquinhos dá um chutão para o alto. Pará. Quando a bola ficar assim vai ficar difícil, hein? Vamos ver quem domina e controla ela com carinho. Isso, Willian. Botou no chão, foi para cima com talento. Pediu, recebeu pelo meio o Willian Arão. Fábio Santos, Douglas. Vem aí Romarinho no Corinthians. Eldinho. E o Douglas chegou tentando um tapa de primeiro. O Léo Gago estava esperto. Roubada de bola do time do Grêmio. E o Grêmio deixou, o Douglas deixou o pé no Pará, hein? Segue o jogo. Levou a vantagem. O árbitro disse que viu. Gabriel, 35.
Movimentação do Kleber. Bola de Souza. Rondinelli está do lado. De primeira, Gilberto Silva. 2-0 para o Grêmio. Placar construído no primeiro tempo. Será, Batista, que o time do Grêmio, jogadores titulares, já começam a se poupar, visando a semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, o primeiro jogo, aqui em Porto Alegre contra o Palmeiras? Olha, Alan, você está aí dentro do campo para não se poupar, por exemplo, para o próximo jogo não é bem o caso. É que o placar do jogo de hoje já favorece isso, né? Então, o jogador já sabe que fizeram o que tinha que fazer, 2 gols pelo menos, não podem tomar também porque complica, aí fica difícil. Olha lá. Vem o Grêmio, Souza na direita, cruzamento, a bola veio baixo, rebote, Kleber! Perdeu a chance no seu retorno ao Olímpico, Kleber Gladiador. Veja aí. Rebote do Danilo Fernandes. Na marca penal, o goleiro caído e o Kleber perdeu a chance de diminuir ou de ampliar o placar para o Grêmio. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vaias e muitas vaias do torcedor do Grêmio para o Douglas, que deixa o time para a entrada do Romarinho. Exatamente, ele estava saindo, inclusive deu um tchau para a torcida do Grêmio, meio que até provocando a torcida. Sobre o Romarinho é atacante, ele que, como vocês falaram, foi destaque no Paulistão pelo Bragantino e está disputando com o Adilson, outro atacante do 15 de Piracicaba, no Paulistão depois do lance. Pará, cruzamento, André Lima subiu, Danilo Fernandes saiu bem agora. Romarinho, primeira dele no jogo. Ramon, pressionado pelo Souza. Wallace, o André Lima está sentindo ali após o choque. Você falava a respeito do Adilson e do Romarinho, jogadores contratados agora recentemente pelo Corinthians. Thiago. Exatamente, eles disputam uma vaga na lista da Libertadores, que uma das vagas foi deixada pelo Edenilson, volante improvisado na lateral, que sofreu uma fratura no pé esquerdo, está fora, então tem uma vaga na lista, ou Adilson ou Romarinho. E o Adilson está aqui aquecendo, vai entrar em seguida no jogo. Prova de fogo então para os novos do Corinthians nesta temporada. 38 minutos. Gilberto Silva. Roubada de bola, Kleber. O erro do Kleber foi erro de falta de ritmo, Batista. Também por isso, né? E talvez até a emoção dele de ter visto aquela bola tão fácil na frente, né? Bom, agora parecia que estava dentro já, e aí é que está o problema. Enquanto ela não entrar, não dá para relaxar. Acho que ele se empolgou com a bola tão, né, mamão com açúcar, como se diria ali na sua frente. E lá vem o Grêmio. Gabriel, Souza tá passando, sempre nas passadas largas o Souza. Tentou a devolução pro Gabriel, estava esperto ali o Ramon. Posse de bola segue do Grêmio. — 2-0 para o Grêmio. Rondinelli. Gilberto Silva. Vai tocando bola lentamente o Grêmio no seu campo de defesa. Chegamos na reta final do jogo aqui no Estádio Olímpico. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo anunciada agora a renda e o público total de 20.663 torcedores. 20.663 gremistas. E claro, tem ainda a torcida do Corinthians, que sempre marca presença nos estádios. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Na área, foi para cima da marcação, arrumou espaço. Léo Gago de primeira, a bola explodiu no Marquinhos. O Léo Gago que tem um grande aproveitamento nesse tipo de jogada de fora. Uma canhota poderosa do Léo Gago. Confirmando a alteração no Corinthians, Thiago Mourão. Adilson, camisa 29, como eu falei, atacante, está disputando com o Romarinho uma vaga na lista da Libertadores. Entra no lugar do camisa 16, Ramon. Muito bem, alteração, mais uma do técnico Tite. 40 minutos. Gabriel pediu o Souza à frente. O Adilson, primeira dele no jogo. Lateral para o Grêmio já cobrado. Gabriel, Souza de primeira, Rondinelli. André Lima passou na frente, tocando a bola mais uma vez. Souza olhou para a área, cruzamento veio baixo. Bola sobra com o Romarinho, tenta ligar para o William Arão. É um time que não mostra entrosamento, sem as suas estrelas,
e não mostra muita reação nessa derrota, mais uma no Campeonato Brasileiro. Corinthians por 2-0. Toda a expectativa para quarta-feira, aí já com o Neymar. Semifinal, primeiro jogo entre os brasileiros Santos e Corinthians. E certamente que os palmeirenses agora estão acompanhando o jogo. Claro, primeiro para torcer para o Grêmio contra o Corinthians, que nenhum palmeirense torce para o Corinthians. E depois para observar o adversário das semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras, que foi derrotado já pelo Grêmio neste Campeonato Brasileiro logo na segunda rodada. Vai ser uma semana de estremecer. André Lima. Lateral é para o Grêmio, segundo o árbitro, ou falta. Deu lateral. Só se foi falta, porque a lateral seria para... Pois é, estranho, né? É, foi estranho. A falta pode ser, porque deu o corpo, botou o corpo na frente, mas o último a tocar na bola tinha sido o jogador do Grêmio. Passamos os 41. Adilson. Pediu o Romarinho na frente, prendeu o Adilson. Novidade no time do Corinthians. Mais uma cara nova para a temporada. Chamou na velocidade. Lá na esquerda, cobertura do Werley. Cheio de vontade o Adilson. Evitou a saída, mas apenas lateral para o time do Grêmio. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. – 42 minutos. Rondinelli. O Kleber se movimenta aqui do lado esquerdo. O Grêmio vai trocando bola pela direita. Gabriel, recuo. Domínio de bola do Werley. Tenta a ligação com o Kleber. Cobertura do Eldinho. Romarinho passou pelo Gilberto Silva. Pediu Adilson. Lá vem Romarinho. Errou o passe. O controle de bola voltou com o Corinthians. Marquinhos, Romarinho. Foi pra cima. Procurou a tabela com o Adilson. Estava esperto na cobertura o Gabriel. Puxa o ataque o Grêmio. André Lima. Bola para Gabriel. Pediu Rondinelli na velocidade. A bola é para ele. A condição é legal. Chegou bem na frente o zagueiro com saúde, o Antônio Carlos. Souza. Gabriel. Começando outra vez com o Gilberto Silva. Passamos dos 43. Gabriel com Gilberto Silva. Kleber recebendo. Olhou para o gol, tentou o tiro, a bola tocou no Fábio Santos. E recuperação, a posse de bola para o Corinthians com Adilson. E na sequência o William Arão, de primeira para Romarinho. A inversão do lado agora com o Eldinho. Pedindo o William. Aperta na saída de bola na marcação para... Vai na direção do meio William. Tentou o passe para o Elton. O Elton passou o jogo inteiro trombando com os zagueiros, com o goleiro, mas... Chute para gol que é bom, Batista. Complicado, hein? É um time desentrosado. Desentrosado não diria, como nós falamos no início do jogo. Treinam juntos, mas não tem o ritmo de jogo. E lá dentro do campo é como pênalti, né? Pênalti no treinamento é uma maravilha. Você chuta 10, faz 10. E durante o treinamento você pode errar. No jogo não. Então tem o fator psicológico, o fator também emocional. E o jogador não desenvolve com a mesma naturalidade. É isso que está sentindo o time do Corinthians, né? Está faltando a reação. Absolvição absoluta e total pela falta dos seus principais jogadores. Sem o Sheik, sem o Danilo, sem o Alex, sem o Jorge Henrique, sem o Ralf, sem o Paulinho, sem o Alessandro, sem o Chicão, sem o Castan, sem o Cássio. É muita gente, é o time todo. E quase a escalação aqui, sem ser a ordem correta, o time todo do Corinthians. Mas vai acumulando mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro. É onde poderia ter aproveitado é pelo lado esquerdo. Eu pensei que até o Tite ia aproveitar mais, ou se pediu, os jogadores não fizeram, né? Porque o Fábio Santos é muito bom no apoio. Poderia ter feito uma bela dobradinha ali com o Ramon, encostando também o Douglas, fazendo uma triangulação por aquele lado, né? E explorar bastante o seu lado esquerdo. Mas não aconteceu. O Fábio Santos não foi muito ao apoio. Quando jogou pelo meio, como armador, e não pelo lado esquerdo, tentando fazer uma triangulação por aquele lado. 2 de acréscimo, subiu a placa agora, vamos a 47. Muito bem. E o Grêmio segue no ataque, Rondinelli, Kleber tá passando. Vem o Rondinelli, o drible alcançou, pé esquerdo, chute pro gol, a bola explodiu na zaga. Foi inteligente o Rondinelli porque o Kleber estava impedido. Segue indo o jogo com o Rondinelli. Lateral pro time do Grêmio. Vamos até 47, agora 45 e 40. Não tivemos gol no segundo tempo. A bola balançou a rede na etapa inicial com o Marco Antônio e André Lima.
2-0 para o Grêmio. O Corinthians tem a posse de bola nesse final de jogo. William Arão. Elton, mais uma vez desarmado. Chega na frente Wilson. Para Léo Gago. Chega com força o Grêmio nessa reta final. André Lima pediu, a bola foi para Kleber. Procurou a tabela com o Léo Gago. Telegrafou o passe, a cobertura do Antônio Carlos. A chegada do Adilson. Cobertura na bola do Gabriel. Tem ainda um escanteio, o Corinthians aos 46,5, nos últimos momentos do jogo, nesta segunda etapa. O Grêmio vai pulando para 9 pontos, ficando atrás do Vasco, que foi para 12. O Atlético Mineiro tem 10, o Grêmio entra no G4. A bola apareceu, temos mais um gol na rodada, vamos primeiro com o escanteio do Corinthians. Romarinho cruzou, tentou o Ilharão, subiu no alto Marquinhos, tirou a zaga do Grêmio. Mais um gol na rodada. Chute do William, o gol foi do Náutico. Araújo. Náutico 1, Botafogo 0. E o fim do jogo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Terceira vitória seguida do Grêmio na competição. E o Corinthians segue sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Fim de jogo no Estádio Olímpico. Vamos com as informações e os registros do repórter Thiago Mourão aqui no Estádio Olímpico. Esperar aqui o Kleber. Vai falar com ele? Fala aqui com o Kleber rapidinho, ele está falando sobre essa vitória e esse retorno ao Estádio Olímpico. Nos outros jogos, espero poder jogar a quarta. Ela sobrou ali, quase deu para guardar, Kleber? Verdade, sobrou ali no bico ali na marca do pênalti praticamente. Mas eu cheguei meio que caindo nela, né? Não consegui ajeitar o corpo, bati errado. Aí o Kleber falando da vitória e falando também daquele gol perdido por ele, aquele inacreditável lá dele. Muito bem, o registro com o Kleber e as imagens do Kleber Gladiador, que já faz o seu segundo jogo no seu retorno após a grave lesão que teve ainda durante o segundo turno do Campeonato Gaúcho.